ainda. Ah, é? Pode falar, Léo. Não, Wagner, eu só levantei aqui, isso foi sem querer mesmo, tá? Ah, tranquilo. Mas fica à vontade. Pessoal, outra coisa, eu vou colocar a apresentação da aula e aí eu não consigo ver se mais alguém está entrando. Então, vocês me avisem caso alguém entre na sala para eu poder autorizar a entrada, beleza? Tranquilo? Bom, então vamos lá, pessoal. Deixa eu já autorizar aqui o Caleb. Seja bem-vindo, Caleb. Pessoal, só para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a aula anterior, né? Geralmente a gente começa falando um pouquinho sobre a aula anterior à aula da semana passada. E na aula da semana passada, a gente falou sobre movimentos atmosféricos, tá? Então, a gente falou em movimentos atmosféricos, basicamente, né? O que eu chamei a atenção de vocês é que o ar, né, o ar em movimento, o chamado vento, ele se dá em função de diferença de pressão, de gradiente de pressão, tá? Ou seja, áreas onde o ar é frio, você tem maior pressão atmosférica, então você tem alta pressão atmosférica, e áreas mais quentes, ar quente, mais leve, né? A tendência do ar é subir, você vai ter baixa pressão atmosférica. Então, a tendência dos ventos vai ser se deslocar das regiões de alta pressão atmosférica para as regiões de baixa pressão atmosférica. Então, aqui, nas regiões de alta pressão atmosférica, o vento atua, exerce uma pressão, e quando ele encontra o solo, ele espalha. E ele vai ocupar essas regiões que estão ocupadas, ou estão sendo desocupadas pelo ar quente que está subindo. Depois a gente falou na circulação geral da atmosfera, né? A gente falou um pouquinho sobre a circulação geral da atmosfera, e nós vimos que na atmosfera existem células de movimentação. Essas células de movimentação, elas se movimentam em função de zonas térmicas, né? Ou seja, eu tenho aqui as regiões equatoriais e tropicais, né? Por volta de 30 graus norte e 30 graus sul, eu vou ter uma mudança, né? Uma região de alta pressão atmosférica, então isso vai gerar ventos que se deslocam da região temperada para as regiões equatoriais, são chamados ventos alísios, os chamados alísios de Nordeste e os alísios de Sudeste. Pessoal, por que de Nordeste e por que de Sudeste? Porque você tem que lembrar, lá, quando vocês tiveram as primeiras aulas de geografia, quando vocês aprenderam a usar a chamada rosa dos ventos. Então, a rosa dos ventos, você tem lá, né, a posição norte, que aponta a agulha magnética, o sul, né, o leste, que a gente usa geralmente a letra E de east em inglês, e o W, né, que a gente usa para oeste. Esses são chamados pontos cardeais. Depois dos pontos cardeais, a gente tem os pontos colaterais, que são aqueles que estão na metade dos pontos cardeais, vamos assim dizer. Então, aqui, por exemplo, nós teríamos a posição nordeste, aqui a posição sudoeste, aqui a posição... Aqui está o contrário, né, galera? Eu errei aqui, né? Aqui é oeste e aqui é leste, tá? Eu troquei as bolas aqui. Então, aqui, né, ao invés de
Deixa eu apagar aqui. E apagar aqui. Na realidade, aqui você tem, né, Nordeste e aqui Sudeste. Aqui você tem Sudoeste, aqui você tem Noroeste. E entre esses, você tem os chamados subcolaterais. Tá? Os subcolaterais são os que estão na metade da metade, vamos assim dizer, que estão no intervalo entre os colaterais e os cardeais. E aí você vai ter, por exemplo, aqui Norte, Nordeste. Você sempre vai pegar o cardeal mais próximo e depois o colateral. Aqui, por exemplo, vai ser Este, Nordeste. Aqui vai ser Este, Sudeste. Aqui vai ser Sul, Sudeste. Então, primeiro você dá o nome do cardeal mais próximo, depois o colateral, Sul, Sudoeste. Aqui você vai ter Oeste, Sudoeste. Aqui você vai ter Oeste, Noroeste. E aqui você vai ter Norte, Noroeste. Então, esses são chamados pontos subcolaterais. E os pontos colaterais em vermelho aqui, os pontos colaterais. E aí forma o que a gente conhece como rosa dos ventos ou rosa dos rumos. Tá? Então, quando eu falo alísios de Sudeste, de Nordeste, são ventos que sopram do Nordeste. Então, são ventos que sopram daqui para cá. Tá? Então, são ventos alísios de Nordeste, os alísios de Sudeste são ventos que sopram daqui para cá, em direção ao centro. Então, esses ventos que sopram de Nordeste, alísios de Sudeste e alísios de Nordeste. Essa primeira célula de circulação atmosférica é a chamada célula de Hadley, em homenagem ao primeiro cara que falou um pouquinho sobre isso. Depois a gente teria, até por volta de 66, de 30 a 66, de 30 a 60, a gente vai ter a célula de Ferrel, que vai ser um movimento também provocado, né, por esses ventos que vão soprar para cá, e depois as células polares, tá? Depois as células polares são os ventos de oeste, tá? Que vão soprar, né, os ventos que vão soprar aqui, e os ventos de leste nessa zona térmica polar. Então, a gente falou sobre essas células, dessa circulação geral da atmosfera. Depois a gente falou sobre esses ventos predominantes, nessas regiões. Depois a gente falou um pouquinho sobre, né, os chamados ventos periódicos, né? Desses ventos periódicos são aqueles ventos que a gente chama de periódicos ou locais, porque eles ocorrem em determinadas regiões, e aí a gente citou o exemplo das brisas marinhas, das que sopram do oceano para o continente, e as brisas continentais. Essas ocorrem ao longo do litoral em função das variações de pressão e temperatura que se dão entre o dia, a área continental e na área oceânica, tá? Depois a gente falou também sobre as brisas, né, as brisas de vale e as brisas de montanha, também é um tipo de brisa, e a gente falou também sobre as monções, que são ventos típicos da região do sudeste da Ásia, mais precisamente na Índia, Bangladesh, aquela região ali, que é uma área que sofre muita influência das monções. O nome monções é um nome português, porque os portugueses foram os primeiros que iniciaram as navegações para a região, nas trocas comerciais, principalmente na busca das especiarias, que eram muito valorizadas na Europa, tá? Então, basicamente foi isso que a gente falou sobre esses ventos, sobre essa circulação geral da atmosfera na aula passada. E hoje a gente vai continuar falando sobre, não mais sobre vento, de uma forma indireta, a gente vai continuar falando de ventos, só que a gente vai falar de massas de ar, né? Quando a gente escuta o Jornal Nacional falando de uma frente fria, né, ou de deslocamento de massas de ar, a gente tem uma importância muito grande, porque elas vão determinar uma série de mudanças de temperatura, de pressão,
tá? Esse conteúdo, ele está no nosso livro lá, Climatologia Aplicada à Geografia, do Hermes Alves de Almeida, lá de Campina Grande, na Paraíba, um livro de 2016, relativamente novo, né? E eu deixei, ele está disponível, se eu não me engano, na segunda, ou na primeira ou na segunda semana, né, de aula nossa. Se não tiver lá, vocês me avisam que eu coloco de novo, né, na plataforma, mas eu acredito que está lá direitinho na plataforma. Então, o que a gente chama de massa de ar? O que a gente chama de massa de ar? Então, a gente chama de massa de ar uma grande porção de ar, né, com milhares de quilômetros quadrados de área, com características físicas próprias de pressão, temperatura e umidade da região que a originou. Geralmente, dentro dessa massa de ar todinha, você tem que a temperatura, a umidade interna, ela é uniforme, ou seja, ela é muito parecida. Então, uma massa de ar é um grande volume de ar, uma grande porção de ar que se forma em regiões mais ou menos homogêneas, tá? Então, a formação se deve ao fato do ar ficar estacionado em cima dessas áreas durante um bom tempo, e aí ele acaba adquirindo, incorporando, né, as características de temperatura e umidade local, tá? É claro que se exige um tempo para manter esse equilíbrio, e ele se forma em regiões mais ou menos homogêneas. Em primeiro lugar, o que eu chamo de uma região mais ou menos homogênea? Entrou alguém agora, galera? Deixa eu entrar lá, o Vanderlei. Deixa eu autorizar a entrada do Vanderlei. O que eu chamo de uma região homogênea, tá? O homogêneo aqui, pessoal, tem um sentido bem simplesinho, é que é tudo igual, tá? É que tem características bem próximas ou bem iguais. Quais são as regiões que a gente considera como regiões homogêneas? Se a gente pensar uma grande região que ela, por exemplo, você imagina o seguinte, você está viajando de avião em cima dessa região, né? E ela não muda a característica dela, a gente chama de uma região homogênea. Então, por exemplo, quando você está viajando em cima do mar, o mar é uma região homogênea. Se você está viajando em cima de um deserto, né, você vai ver aqueles campos enormes de dunas, né, durante uma extensão de terra muito grande. Então, é uma outra região homogênea. Uma outra região homogênea, uma região de floresta, né, onde você tem uma floresta muito grande instalada nessa região, com uma grande cobertura vegetal, como é o caso da floresta amazônica. Então, essas regiões é que eu chamo regiões mais ou menos homogêneas, porque elas são mais ou menos iguais, mais ou menos com as mesmas características. E aí, o que vai acontecer? O ar que vai se formar em cima delas, ele vai adquirir as características da região onde ele está estacionado. Então, se eu, por exemplo, se eu estou em cima de uma área oceânica, o ar que vai se formar aqui vai ser um ar que vai ter como característica dele ser um ar úmido. Se eu estou em cima de um deserto, a tendência é que o ar seja mais seco. Se eu estou em cima de uma floresta, a tendência é que o ar seja mais úmido. Então, as características de temperatura e umidade vão se dar em função das características dessa região mais ou menos homogênea. Então, essa que é a origem. Então, esse grande bloco, esse grande volume de ar que se forma em regiões mais ou menos homogêneas é que eu chamo de massas de ar. Tá? E ao se formar uma grande massa de ar dessa, né, em função da temperatura, a tendência dela ela se deslocar de um ponto para outro, isso é aquele chamado deslocamento horizontal. Tá? E é esse processo de deslocamento horizontal que vai ser importante para a gente entender. Então, aqui, por exemplo, só para mostrar, nesse caso aqui, uma massa de ar quente que se formou em cima do oceano, se deslocando para as áreas continentais, né? Formando nuvens. Né? Da mesma forma, quando você tem, numa situação inverno, o continente quente, isso aqui é mais ou menos o funcionamento da brisa, mas também ela tem uma influência, tá, na formação das massas de ar. Quando a gente falou, então, de homogeneidade, é que a região homogênea é porque ela é propícia a
formação de massas de ar. Então, ela ser muito parecida, né? Então, quais os exemplos? Os oceanos, as grandes florestas, grandes áreas desertas, as regiões polares, as grandes áreas cobertas por gelo. Então, uma característica dessas regiões é que elas são muito uniformes, tá? E é nessas áreas você vai ter a formação de anticiclones, né, que vai ser, né, o início da gênese para a formação de uma massa de ar. Tá? Então, aqui você tem os anticiclones, você tem uma região de alta pressão atmosférica, né, em que o ar está sendo, né, está saindo daqui. Né? Então, você tem os anticiclones, então você tem o ar exercendo uma pressão aqui em cima, e na medida que essa massa de ar bate na superfície, ele espalha. Os ciclones são no movimento contrário, ou seja, são movimentos convergentes, então o ar ele está se deslocando para cá, porque é uma região de baixa pressão atmosférica, o ar aqui está subindo. Então, as massas de ar, principalmente as massas de ar frio, elas vão se deslocar porque formam os chamados anticiclones. Nós temos, de uma maneira geral, a gente tem, né, determinadas áreas que a gente considera como áreas que são geradoras de massas de ar, tá? Então, eu tenho algumas áreas que a gente chama de geradoras de massas de ar. Então, eu tenho as duas regiões polares, né? As duas regiões polares. Então, eu tenho as massas de ar que se formam nas regiões antárticas e nas regiões árticas. Então, eu tenho massas de ar que se formam aqui sobre a Antártica e aqui em cima sobre o Ártico. Então, essas são chamadas de polares. E aí eu posso colocar polar ártica, né, ou polar antártica, depende de onde ela se formou. Tem as massas de ar que se formam nas regiões tropicais, ou seja, em cima dos trópicos, seja o trópico de Câncer ou o trópico de Capricórnio. Tem as massas de ar que se formam nas regiões equatoriais, tá? Né, próximos à linha do Equador, e elas podem ser subclassificadas, uma subclasse em função da massa ser formada ou em cima do oceano ou em cima do continente. Então, uma massa de ar, por exemplo, gerada na região amazônica, aqui no meio da floresta amazônica, na linha do Equador, eu vou chamar de uma massa equatorial continental. Se eu tenho uma outra massa de ar que se forma na linha do Equador também, mas em cima do oceano, eu vou chamar de massa equatorial marítima, ou vou dar o nome do oceano, né, no caso. Pode perguntar, o Leonardo. Você quer fazer uma pergunta, Léo? A hora que você quiser entrar para perguntar, pode ficar à vontade, pode me interromper, tá? É que apareceu aqui que você levantou a mão. Tá? Então, você pode me interromper a hora que você quiser aí para fazer pergunta. Tá? Então, as massas de ar são essas grandes bolhas, esses grandes blocos de ar que se formam em regiões mais ou menos homogêneas. Então, isso aí, né, já ficou bem entendido. Com relação à termodinâmica, elas podem ser classificadas como sendo frias, né? Frias ou quentes. Tá? Então, você tem massas de ar frias ou massas de ar quentes. Elas podem ser secas ou úmidas, tá? E o conceito de uma massa de ar frio ou quente é meio relativo. Por que é relativo? Porque à medida que uma massa de ar, por exemplo, sai em cima de uma região seca e ela vai se deslocando como se fosse uma grande duna se deslocando ao sabor do vento, na medida que ela vai se deslocando de uma área para outra, ela vai adquirindo as características agora das regiões por onde ela está passando. Então, se ela está se deslocando sobre uma região úmida, ela começa a ganhar umidade. Ao mesmo tempo que se ela se forma numa região úmida, mas ela começa a se deslocar por cima de uma região seca, ela vai perdendo essa umidade vai caindo na forma de chuva ao longo do caminho, ela vai ficando seca, tá? Então, uma massa de ar frio, ela se desloca sobre uma superfície mais aquecida que ela.
e uma massa de ar quente, ela desloca sobre uma superfície mais fria, e o ar quente vai perdendo gradualmente seu calor por condução, devido ao contato com a superfície mais fria, tá? Que é a chamada lei da termodinâmica, né? O calor, ele sempre sai da área mais quente, tá? Para a área mais fria. Então, o calor sempre se desloca, né, da parte mais quente para a parte mais fria. No caso do Brasil, a gente tem 5 grandes massas de ar que atuam no território brasileiro. Então, a gente poderia dizer que nós temos 4 massas de ar quente. Então, eu tenho uma massa de ar que se forma aqui em cima da floresta amazônica, na linha do Equador, passa mais ou menos aqui, e tem uma massa de ar que se forma em cima do Oceano Atlântico, também na linha do Equador. O trópico passa mais ou menos aqui, e aí eu tenho uma massa de ar que se forma aqui em cima da região do Pantanal, do Cerrado, parte do Cerrado, na região tropical, e eu tenho uma outra massa de ar que se forma em cima do Oceano Atlântico, em cima, próximo da região do Trópico de Capricórnio. Então, aqui, por exemplo, eu já posso dar nomes a essas massas de ar. Por exemplo, aqui eu tenho uma massa equatorial atlântica, ou massa equatorial continental, se formou em cima do continente. E aqui eu tenho uma massa equatorial, né, marítima, ou eu posso colocar a letra A de Atlântico. Em cima da região do Chaco, eu tenho uma outra massa tropical continental. E aqui uma massa tropical marítima ou atlântica. Quais são as características? Por exemplo, a região amazônica, você tem a floresta, ou pelo menos ainda tem, enquanto não destruírem ela totalmente, nós temos uma massa de ar que se forma em cima da floresta, uma região que chove muito. Então, a tendência daqui é que ela seja uma massa de ar úmida, e como está em cima da linha do Equador, e quente. Em cima do Oceano Atlântico também, provavelmente, ela vai ser úmida e vai ser quente. Em cima da região do Chaco e do Cerrado, a tendência é que ela seja seca e quente. E aqui, em cima do oceano, ela vai ser úmida e quente. Então, eu tenho 4 grandes massas de ar quente atuando no Brasil, tá? Mas eu tenho, nos meses de julho, eu tenho uma massa de ar que sai lá da Antártica e ela se desloca em direção ao território brasileiro. É a chamada massa polar atlântica, tá? Ou massa polar, simplesmente massa polar, tá? Que ela sai lá da Antártica, passa por cima da Argentina e ela provoca a queda de temperatura. Então, na realidade, a gente não pode dizer que a gente não tem nem aqui onde a gente mora, aqui no Espírito Santo, a gente não pode nem dizer que nós temos inverno. Nós temos simplesmente um período do ano em que a massa polar fica mais forte e consegue baixar as temperaturas, provocando talvez um pouquinho de neve e geada na região sul, baixando as temperaturas aqui na região parte do centro-oeste, parte do sudeste, mas aqui no nordeste ela já não chega, porque chega aqui ela vai ser desviada para o oceano. Então, o ano todo chove, quente em toda essa região, no restante do Brasil. E aí, por exemplo, a massa equatorial marítima que atua aqui no litoral, ela provoca chuvas apenas nessa região aqui do litoral nordestino, tá? Que vai desde o sul da Bahia até o Ceará, você vai ter chuvas normais por causa dessa massa de ar, só que ela não consegue chegar até o interior, então você vai ter seca aqui. Aqui você vai ter muita chuva, então você vai ter bastante chuva na região central, né, da Amazônia. Aqui você vai ter períodos mais secos, chuvosos durante o verão, porque a massa tropical atlântica, ela consegue chegar aqui, e parte dessas massas de ar aqui, elas conseguem levar um pouquinho de umidade para cá. Então, no verão nosso, é muito chuvoso, porque essas massas de ar, elas conseguem levar a umidade para cá, para o litoral. Se a gente pensar, por exemplo, na Mata Atlântica, que tinha ao longo da costa brasileira, do Rio Grande do Sul até o Ceará, a formação dela se deve justamente a essas 2 massas de ar equatorial
marítima atlântica aqui e a massa tropical marítima ou atlântica aqui, que levam bastante umidade para o litoral. Mas por causa do relevo mais alto aqui, essa umidade ela fica muito restrita, né, a essa faixa do litoral brasileiro e não consegue entrar com muita força para o restante do território. O restante do território vai depender da umidade que vem da Amazônia. Tá? Então, basicamente, no Brasil, a gente tem a atuação dessas massas de ar. Tá? Então, o que a gente chama de frente? Né? O que a gente chama de frente? A frente é justamente, né, a zona de transição entre duas massas de ar, com variações de temperatura e umidade diferentes. Tá? Então, uma frente é uma região de um encontro entre duas massas de ar. Tá? Que, a princípio, elas não se misturam imediatamente, elas vão se misturando depois, mas no contato dela, você vai ter, quando avança o ar frio, por exemplo, ele vai provocar chuvas nessa região. Né? A gente viu que para passar do estado gasoso para o estado líquido, ou seja, para que haja precipitação, eu tenho que fazer o que com esse gás? Eu tenho que baixar a temperatura. Tá? Então, quando eu tenho uma região com uma intensa evaporação, grande formação de nuvens, e eu tenho ar frio se deslocando e baixa a temperatura desse vapor d'água, ele vai precipitar aqui na região, formando chuvas, né? Geralmente são chuvas finas, né? Aquela chuva que demora um pouquinho mais, diferente das chuvas de verão, que são aquelas chuvas chamadas chuvas orográficas, né? Chuvas orográficas não, chuvas convectivas, que são resultantes da ascensão do ar úmido, que alcançando altitudes mais elevadas, vai encontrar temperaturas menores e vai ter o processo de precipitação. Então, o contato desse encontro vai formar uma camada, uma faixa de transição com vários quilômetros de extensão. Então, o ar frio, ele entra como se fosse uma cunha, na formato de uma cunha, por baixo dessa massa de ar quente e úmido que você tenha numa região. Então, esse contato, essa região aqui de encontro, é o que a gente chama de frio, né? De frente fria, de frente, né? Geralmente você tem a força maior das massas de ar frio empurrando as massas de ar quente. A massa mais quente, que é menos densa, a tendência dela é se sobrepor à massa mais fria, né? Então, essa zona frontal ou frente, você vai ter o avanço do ar frio, né? O ar frio avançando, deixa eu pegar aqui o azul, o ar frio avançando, e na medida que ele avança, ele vai fazendo com que essa região do ar quente, a tendência dele é de subir. Então, você vai ter no avanço constante da região de massa de ar frio. Né? Eles falam, o nome frente, inclusive, vem dos militares, né? O que eles chamam de frente? Né? Um encontro de forças bélicas, né? Como se fosse num campo de batalha. Então, o nome frente, ele vem, né, desse exemplo, dessa analogia, dessa comparação com o campo de batalha, com uma guerra, tá? Então, como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né, os soldados alemães tinham muito medo de ir para a frente russa. Né? O que era a frente russa? Era onde se davam as batalhas entre os alemães e a Rússia, né? Os soldados da Rússia, os soldados soviéticos. E era uma frente que as taxas de mortalidade dos soldados alemães eram muito grandes, então eles não gostavam de serem convidados para cá, e principalmente também por causa do inverno, que era muito rigoroso. Tá? A espessura e a inclinação, essa inclinação, esse ângulo aqui, e a espessura condicionam a frente. Geralmente a largura varia em torno de 25 a 50 quilômetros. Tá? A frente ela pode ser estacionária, né? Pode ser considerada estacionária, quando ela fica parada durante um bom tempo em cima de um lugar. Tá? A fronteira entre o ar quente e o ar frio que resulta quando uma frente fria ou quente deixa de se mover. Então, chega um determinado momento em que ela pode deixar de se envolver e a gente chama de frente estacionária. Tá? Frente oclusa é quando ela deixa de existir, à medida que ela vai sendo absorvida, né, pela outra massa de ar. Tá?
uma frente fria ou quente deixa de existir ao mover-se mais depressa, ultrapassa e obstrui a frente quente ou fria, fazendo-se elevar todo o ar quente da região. Tá? Essas aqui são simbologias utilizadas para frentes, né? São as simbologias, né? Essas triângulozinhos azuis, né? Como frente fria, e a simbologia... Oi? O senhor vai estar falando em algum momento sobre descargas elétricas? Vou, mas não na aula de hoje. É na próxima aula que a gente vai falar sobre nuvens. Ok, então. Obrigado. Mas, basicamente, as descargas elétricas são... O que é elétron? O que é eletricidade, em primeiro lugar? Tá? Eletricidade vem da palavra, vem de elétron. Né? O que são elétrons? Se você pensar num elétron, você tem que imaginar, por exemplo, que um átomo, você tem... O núcleo dele é formado por prótons e por nêutrons, né? E você, ao redor desses prótons e nêutrons, você tem elétrons que circulam na forma de nuvens, como se fossem nuvens. Tá? E esses elétrons, eles podem ser carregados, né, de forma negativa ou positiva, para essa nuvem de elétrons. Quando a gente cria um fluxo de elétrons num fio, por exemplo, a gente está fazendo com que ocorra eletricidade, ou seja, num fio de cobre, você tem os elétrons se deslocando numa determinada direção. Aí esses elétrons se deslocando, né, quando a gente coloca, por exemplo, em casa, um ventilador, por exemplo, uma geladeira, você vai ter esses elétrons movimentando o motor, né, as forças, né, eletromagnéticas lá do motor. Então tem aquele motorzinho lá no centro, onde você vai ter um campo magnético, ele vai girar, e girando ele vai girar o ventilador que vai esfriar o ar atmosférico. Ou seja, na realidade, todos os nossos aparelhos eletroeletrônicos, eles transformam a energia elétrica num determinado movimento. E onde eles são gerados? Eles são gerados no movimento das turbinas elétricas, nas hidrelétricas, ou nas turbinas eólicas, no caso do Nordeste, a gente tem bastante, ou quando a gente monta motores, que a explosão, que vão consumir, né, diesel, que esse motor ele vai gerar um movimento que vai criar, né, esse movimento de elétrons. Isso é importante para explicar por que a energia, né, ficou mais cara nesses tempos agora, nessas últimas semanas, né? É justamente porque não choveu o que era esperado, as nossas hidrelétricas não têm a quantidade de água suficiente para continuar movimentando, eles vão ter que segurar um pouquinho aquela água lá para não ter apagão, e aí se ligam os motores das termoelétricas. Tá? Então, quando a gente fala em descargas elétricas, é porque você tem uma diferença, né? Se você pegar uma nuvem, ela está carregada com partículas positivas, né? E o solo carregado com partículas negativas. Então, quando você tem uma descarga elétrica, é quando você tem, né, uma transformação, né, uma descarga, uma espécie de curto-circuito que se dá entre, né, as partículas positivas e negativas, né, do solo e as partículas positivas ou negativas da nuvem. Basicamente é isso, mas a gente vai falar nisso novamente, tá? A gente vai comentar sobre isso em outra oportunidade, mais para frente. Esses vórtices ciclônicos de altos níveis são, né, os ciclones, né, que se formam na alta atmosfera, né, uma circulação fechada. Então, os ciclones, vocês lembram que eles são movimentos, né, convergentes, né? Então, você tem os movimentos, o ar se deslocando para uma região de baixa pressão atmosférica. Então, o ar vai se deslocar para cá e esse movimento vai criar, né, os chamados ciclones. Né? Aqui no Brasil, a gente está tendo alguns ciclones extratropicais, lá na região de Santa Catarina, no ano passado, tá? Os ciclones tropicais, então, se formam em regiões de baixa pressão, né, e grandes tempestades com ventos na faixa de 118 km por hora. Quando eles ocorrem lá na região, né, na região do Caribe, aqui na região do Caribe,
né, no leste do Oceano Pacífico ou no Oceano Atlântico, a gente chama de furacão. Quando eles ocorrem lá no Sudeste Asiático, ali entre as Filipinas, a China e o Japão, são chamados de tufão. É só o nome que é diferente, furacão e tufão, tá? Mas são esses ventos, principalmente que se formam em águas muito quentes. Aqui no caso, como você tem o Golfo do México, né? Você tem águas que são muito aquecidas nessa área, e ao se aquecer você tem uma intensa evaporação, vai formar e vai atrair esses ventos, né? Das regiões de alta pressão, e vão formar esses movimentos ciclônicos. Não confundir, pessoal, ciclones com os twisters lá do meio oeste americano, tá? Os twisters lá do meio oeste americano, eles são rápidos, duram no máximo 2, 3 minutos, são condições, né, bastante rápidas, né? Isso aqui não, isso aqui você pode durar 3, 4 dias de chuvas e ventos intensos. Aqui a gente tem uma escala para definir, né, os nomes. Então, por exemplo, até 117 quilômetros a gente chama de ciclone. Aí, quando você já tem ciclones de categoria mais elevada, então, categoria 1, de 118 a 152 km por hora, de categoria 2, de 153 a 176, categoria 3, de 177 a 207 km por hora, 208 a 250 km por hora, categoria 4, e de categoria 5 acima de 250 km por hora. Então, imagina um vento soprando a 250 km por hora. Tá? Então, vocês, como a gente pode classificar isso em função da força destruidora? Então, por exemplo, no caso do ciclone, né, de categoria 1, por exemplo, que vai de 118 a 152, você vai ter uma elevação do nível do mar de aproximadamente 1 a 2 metros, porque o vento está soprando para cá, então a tendência da água se elevar no litoral. Tá? Você vai ter uma força aqui, mas não o suficiente para destruir. Quando você já tem, né, categoria 2, a água já sobe cerca de 2 a 3 metros, e aí que você vai ter um dano já moderado, já começa a arrancar teto de casa, quebrar árvore, derrubar poste, até você ter, por exemplo, né, o de categoria 3, de 178 a 207 ou 209 km por hora, a água já se eleva num nível de 3 a 4 metros, e você já tem danos já bem consideráveis. Dano extremo, pessoal, de 4 a 6 metros, alturas do oceano no litoral, sobe, né, e você vai ter danos já bem consideráveis. E danos catastróficos, o de categoria 5, né, que o nível do mar vai chegar até 6 metros. Isso aqui ocorreu há alguns anos atrás na região litoral de Nova York, provocou muita destruição de casas ao longo do litoral do estado de Nova York. Tá? Então, pessoal, esses dados aqui, você tem aparelhos para você medir essas velocidades, né? Você tem aparelhos, você tem os chamados anemômetros, que são, né, anemômetros que medem, né, essa velocidade do vento. Tá? É claro que voos, né, é complicado você ter voo de avião com ventos circulando nessa velocidade, né, bastante considerável aí. Tá? Bom, pessoal, aí basicamente a nossa aula era isso, né? E eu queria ver com vocês agora a gente tirar as nossas dúvidas, caso elas existam. Eu vou até parar a apresentação aqui. E, professor? Pode perguntar. Essas formações de ventos locais que ocorrem aqui em nossa região, vou citar nossa região, porque há uns 2 meses atrás ocorreu um forte vento aqui próximo à cidade, e ele pegou a região aqui, saindo de São Gabriel para Vila Valério. Aí ele devastou a mata existente, as margens da rodovia. Mas, assim, ele não foi de uma larga escala, pegou uma área, acredito aí, pequena, né? E como que a gente considera esse tipo de vento? Valdemar, basicamente... É Valdemar que está falando, né? Ou é o Leonardo? Vanderlei, desculpa, Vanderlei. Esses ventos, geralmente, eles estão associados a deslocamento de massa de ar, tá?
Então, se você observar, eles ocorreram quando a gente estava chegando uma massa de ar, né, muito fria, que avançou, né, para cá, para o estado, e aí quando ela chega na parte frontal, ou seja, na frente, né, geralmente ela é mais forte e ela vai, né, gerar ventos mais fortes. Tá? Não são ciclones, são ventos frontais, são ventos que estão associados a deslocamento de massas de ar. Mas são ventos rápidos, eles não duram muito tempo, eles não têm uma duração muito prolongada, não. Tá? Mas são ventos associados a massas de ar. Então, geralmente, quando você tem uma massa de ar frio avançando muito rápido, né, e uma massa de ar quente que está subindo muito rápido. Então, você está desocupando, criando um gradiente. Lembra-se que o vento ele se dá em função desse gradiente de pressão. Então, quanto maior for o gradiente de pressão, ou seja, quanto maior a pressão atmosférica de um lado e a menor a pressão atmosférica do outro, você vai ter um deslocamento mais rápido de temperatura. Perguntas, galera? Perguntas? Consegui responder, Vanderlei? E, professor, sobre esse gradiente aí, essa variação, então, de temperatura próxima que ocorre, que aqui desses funis, exemplo, né? Tipo assim, ele se afunila em uma determinada situação onde ele vai devastando. No caso, esses ventos aqui na região nem são muito comuns, né, Vanderlei? A gente não tem muito problema com o vento. Tanto é que a gente, no máximo, por exemplo, não existe nem, pelo menos que eu conheça, não existe nem projeto de instalação de aerogeradores, ou de geradores eólicos aqui no estado do Espírito Santo, porque a gente não é uma área que está sujeita. Porque para você instalar um aerogerador, você tem que, não é só questão que você tem que ter ventos fortes, mas você tem que ter ventos fortes o ano todo. Como aqui a gente já foge um pouco dos alísios, a gente já está numa área que não está sujeita aos alísios, o Nordeste, por exemplo, o Ceará, que está muito sujeito aos alísios, venta muito e venta o ano todo, no litoral, por causa dos alísios. Como a gente está aqui numa região do interior, né, e a gente tem ali, basicamente, a gente tem umas regiões montanhosas, os chamados pontões capixabas, eles acabam reduzindo a velocidade dos ventos. Se a gente tivesse uma região muito plana, esses ventos seriam mais fortes aqui, mas eles são muito localizados, como você falou, né? Criou uma espécie de espaço onde ele se deslocou mais rápido na região ali de São Gabriel da Palha, mas isso não é comum, não é uma coisa para que nós nos assustemos, porque são ventos periódicos, e eles têm um pouco a ver com El Niño, com Laninha, com esses fenômenos climáticos mais importantes, mas não é comum para a nossa região ter esse tipo de vento. Mas sempre associado a diferenças de pressão e facilidade ou não do relevo de permitir o deslocamento dessas massas, desses ventos. Perguntando, galera. O questionário dessa semana já está disponível e tem muitas questões sobre massas de ar. Tá? Deem uma verificada lá, são questões fáceis de fazer. No caso, quando a gente fala dos... eu estou tentando lembrar o nome dos ventos, né, que a gente tem lá na região do Nordeste dos Estados Unidos. Deixa eu dar uma pesquisada aqui rapidinho. Tá? São chamados... Em inglês é o twister, né? São chamados tornados, agora que eu lembrei. No caso,
Daniel, os tornados, tá? Eles são próprios, é um vento regional, a gente não tem aqui no Brasil. Os tornados, eles são muito comuns na região central, né, dos Estados Unidos. Se você prestar atenção na geografia dos Estados Unidos, você vai ver que os Estados Unidos você tem aqui, né, a região do México, você tem aqui, Península da região dos Grandes Lagos, e aí você tem aqui, ao longo da costa leste americana, você tem as montanhas rochosas. Então, você tem aqui as montanhas rochosas. Do lado contrário, do lado de cá, você tem os Apalaches, uma outra cadeia de montanhas, é claro, bem menor, bem mais baixa do que as montanhas rochosas que você tem aqui nessa região. E aqui você tem a grande planície central dos Estados Unidos. Então, é uma área extremamente plana. Lembre-se que é um fator considerável, né, o fato da região ser plana. Então, quando você chega numa determinada época do ano, você tem as massas de ar frio, né, que se formam lá na região do Ártico, em cima do Canadá, e aqui na região do Caribe, você tem ar quente. Então, aí você tem a fome com a vontade de comer. Então, você tem aqui você tem baixa pressão atmosférica, e você tem lá em cima alta pressão atmosférica. E aí, o que vai acontecer? Essas massas de ar, elas vão começar a se deslocar para cá. E essa massa de ar quente que se deslocou para cá, ela se forma também aqui, ela funciona como uma barreira. Então, quando você tem essa massa de ar frio, né, encostando nessas áreas de ar quente, você tem uma rápida, o ar frio, ele desce muito rápido, e o ar quente, ele sobe muito rápido. Tá? Então, esse movimento que você tem de subida muito rápida, de descida muito rápida do ar frio, tá? E a subida muito rápida do ar quente gera, e isso associado a ventos que ocorrem nas altas camadas da atmosfera, gera, né, aqueles movimentos, né, característicos dos tornados. Tá? Os tornados também são categorizados, estão divididos em categorias em função da velocidade, mas a duração deles é muito rápida. Eles ocorrem no máximo 5 minutos, e aí ele enfraquece, porque ele depende da energia, né, desse ar frio descendo muito rápido e o ar quente subindo. Então, esse movimento rápido de descida e subida do ar é que gera, né, o característico. Eu indico para vocês, quem tiver a oportunidade de assistir, um filme chamado Twister, é um filme da década de 90, não sei se é 96 ou 97, que fez muito sucesso no cinema, que fala sobre, né, esses ventos extremamente fortes que ocorrem lá no meio oeste americano. É muito legal o filme. Perguntas, galera? Léo, você está de mão levantada, você quer perguntar? Bom, pessoal, se ninguém tiver mais perguntas, eu vou encerrar a nossa aula, a nossa apresentação da aula de hoje. Já vou deixá-la disponível lá no AVA e também no meu canal do YouTube. Então, vocês fiquem à vontade, se quiserem assistir a aula novamente, pode ficar à vontade para assistir lá. Beleza? Tranquilo? Dúvidas e perguntas, galera? Se tiverem, pode fazer. A gente tem aqui até as 8 horas para a gente manter esse contato. Novamente, não deixem de fazer as atividades. Pessoal, é bom vocês chamarem a atenção dos amigos de vocês que não estão fazendo nenhuma atividade,
que, se vocês observarem, os valores das nossas atividades, eles são muito pequenos. 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, porque vão ser vários, né? Vão ser vários... como é que fala? Vão ser vários momentos, assim, de avaliação. Não vai ter uma avaliação tipo valendo 40 pontos, 30 pontos, 20 pontos. Talvez, no máximo, 10 pontos. Então, não deixem, avisem para os colegas que eles têm que fazer as pequenas atividades, os pequenos momentos ali que são fáceis de fazer, tá? Não deixem de fazer essas pequenas atividades, porque, como diz aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo, tá? Quanto à pergunta do Daniel, a aula que está gravada no passado, que eu gravei em outro semestre, que eu deixo disponível, ela não tem a ação do intérprete. Mas essa aula de hoje, que o intérprete está acompanhando, né, elas são gravadas e eu jogo lá também. Pessoal, se ninguém tiver perguntas, tá? Eu vou desejar uma boa noite para vocês, né? A gente se vê na semana que vem. Beleza? Abraço a todos, boa noite e até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Obrigado. Ah, que isso. Tchau, tchau.